E o tema, né, como nós já falamos, é o cenário eleitoral, mas eu acho que nós poderíamos expandir para falar sobre o cenário político, né, de uma maneira geral, já que as eleições estão distantes. E aí a primeira pergunta vai para o Felipe, que é analista político aí da Levante, é o seguinte: nós já temos aí uma discussão sobre quais serão as alternativas, né, que o eleitorado vai ter nas próximas eleições. Nós temos o próprio presidente, que se apresenta como candidato à reeleição. Nós temos o ex-presidente Lula, que está aparecendo nas pesquisas como o franco favorito. E nós temos aí a discussão sobre uma possível terceira via, né? E essa terceira via enquadra uma série de nomes. Recentemente tivemos uma manifestação que foi organizada por essa força política, reunindo nomes diferentes pela terceira via, que apresentou uma baixa audiência, né, um baixo número de pessoas nas ruas, e há uma discussão grande aí nos círculos, seja pesquisadores, seja analistas, seja a própria imprensa, entre atores políticos, se há ou não espaço para uma terceira via. O Lula disse no final de semana que não há, né? Obviamente que é interesse para ele também que não exista essa possibilidade. Então, a primeira pergunta é: existe neste ambiente que nós estamos vendo a possibilidade de surgir um candidato competitivo? Essa discussão está tão profunda que tem até um projeto no Senado para mudar as regras, e um segundo turno seria feito ainda pelos 3 primeiros colocados, né, num primeiro turno. Enfim, há ou não a possibilidade de uma terceira via? Acho que está fechado esse microfone, Felipe. Agora sim. Agora foi? Então, Foi. Obrigado pelo convite, pessoal da Libertas. Em nome da Levante, quero agradecer pela oportunidade. E nosso propósito aqui é sempre deixar o investidor sempre a par do que, né, pode acontecer, independentemente aí, do que vai ser, mas olhando principalmente pelo passado, para tentar aí, tomar a melhor decisão de investimento, e num cenário que a gente já estava conversando aqui anteriormente, consenso que vai ser muito volátil, né? Respondendo a sua pergunta, o problema da terceira via, e acho que estava muito nas manifestações do dia 12, né, no último fim de semana, é que existe talvez um vácuo entre um projeto, né, que é do próprio presidente agora, e o outro projeto que é de oposição, cabeçado pelo Lula, mas não existe um candidato que consiga reunir todas essas pretensões do eleitorado, né? Então, como a gente viu, as próprias manifestações tiveram a presença de alguns candidatos, aí, ou pelo menos pré-candidatos, dessa suposta terceira via, só que não tinha tanta aderência mesmo. Então, existe um conflito, né, de rua com uma pessoa que consiga encabeçar esse movimento. O que eu acho, né, que deve acontecer aqui para frente, com as eleições cada vez mais próximas, a gente tem 2 drivers aí que podem acontecer e podem, de repente, fazer com que um nome possa surgir com mais força, que são as prévias do PSDB, que deve lançar um candidato, tá? E os principais nomes aí hoje são o João Dória, governador de São Paulo, e o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. E talvez, isso é suposição ainda, mas tenham conversas de uma suposta fusão aí em alguns partidos desse centro político. O DEM e o PSL estão conversando bastante, isso poderia mudar um pouco desse cenário, mas hoje, né, o que a gente trabalha aqui na Levante, o cenário base, é que essa terceira via está muito squeezada, né? Portanto, ela tá muito apertada entre um eleitorado fiel bolsonarista e um eleitorado fiel lulista. Então, assim, difícil, né, um nome surgir com força, inclusive pensando nos votos que o Ciro Gomes deve ter, não devem ser relevantes para chegar no segundo turno, mas devem ser relevantes para, de repente, desidratar esse terceiro nome. Então, fica difícil aí alguém conseguir encabeçar um percentual tão forte para chegar nesse segundo turno aí eventual. Agora, uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de compreender, eu falo com analistas, até com o pessoal que faz pesquisa, como esse suposto apoio massivo, né, que Lula teria nas pesquisas, porque a gente está falando aí de 60-40 no segundo turno, como é que isso não
não aparece nas ruas, né? Porque mesmo nas manifestações de esquerda, que tiveram algum tamanho, não foi perto da manifestação que teve em apoio ao presidente. Tem um conceito antigo aqui nos Estados Unidos, né, de minoria silenciosa, mas essa minoria silenciosa sempre foi atribuída aí a conservadores, né? Nunca ao pessoal de esquerda, que historicamente tem uma capacidade maior de ir para as ruas, de militar, né, de fazer barulho. Como é que se explica esse fenômeno, né? Qual é esse eleitorado aí do Lula? É o pessoal que está mais indignado e vai votar no Lula por falta de opção? O que exatamente está acontecendo? Olha, é difícil de entender mesmo, assim. Eu diria que um dos fatores aí que podem explicar essa falta de mobilização petista, né, lulista, é que o presidente talvez não esteja querendo inflamar ou querendo, de fato, ocupar as ruas nesse momento, né? Então a gente tem visto o Lula fazendo aparições públicas, algumas entrevistas, mas ele tem sido bastante comedido, até porque ele, enfim, eu imagino que com a rejeição alta que ele tem, quanto menos ele aparecer, mais fácil de chegar no segundo turno, que é o que o PT quer, né? O PT, por exemplo, não apoiou as manifestações que pediam o impeachment do Bolsonaro, por questões, obviamente, de divergências políticas entre os movimentos que estavam lá, mas também por uma questão estratégica bem pragmática, que é essa possibilidade de chegar com o Bolsonaro no segundo turno, e aí quem tiver a menor rejeição provavelmente leva, né? Então, essa é a estratégia que eu imagino que o PT deva levar daqui para frente, e eu acho que influencia essa questão das ruas, mas também, né, de novo, o que a gente vê nesse momento é um bolsonarismo com 25%, talvez 30% de apoio sólido, e o petismo de sempre, né, o petismo de sempre nas outras eleições com um núcleo duro aí de 20%, talvez 25%. E isso, nesse cenário que está fragmentado, por enquanto, parece ser suficiente para levar os dois para o segundo turno. Agora, eu acho que tem uma situação que nem tanta gente assim está prestando atenção. Há claramente um esforço por parte do TSE de ou retirar até o presidente do cargo através de uma cassação de chapa, né? Eu acho que isso é uma coisa que está meio que under the radar aí, mas tem um processo em andamento, inclusive o ministro Alexandre de Moraes repassou provas de inquéritos do antidemocrático, fake news e todos esses, né, que estão rolando aí nos tribunais superiores para esse julgamento, mas se talvez não se chegue, né, a uma capacidade política aí de retirar através de uma cassação de chapa, acho que seria uma coisa, um movimento assim ousado, né, do TSE. Isso nunca aconteceu. A gente tem que lembrar que quando o Temer assumiu, o pessoal brinca, né, que não teve a cassação por excesso de provas, mas há um interesse ou de cassar a chapa ou pela inelegibilidade do presidente por abuso de poder econômico, outro tipo de abuso, ou fake news, ou qualquer que seja outro motivo. Em outras palavras, eu vejo um risco que talvez o mercado não esteja enxergando, de eventualmente o presidente não ser candidato à reeleição. Vocês enxergam essa possibilidade? E caso positivo, como é que isso mudaria a disputa? Olha, sendo muito sincero aqui com você, com os investidores, a gente não está com isso no radar. Eu acho que é relevante, sim, mas é um processo muito incipiente. E não acho que, principalmente depois do que aconteceu na última semana, né, a declaração à nação do presidente, ainda que seja, né, um recuo promovido pelo Michel Temer, pelo ex-presidente Michel Temer, mas com a anuência, obviamente, do presidente, não acho que o judiciário vai querer fazer esse jogo duro constitucional daqui para diante, tá? Então, com certeza, aí, uma cassação de chapa do Bolsonaro, que é o atual presidente, levaria a uma inflamação dos ânimos muito, muito acima do que, por exemplo, a gente viu nos últimos tempos. E aí acho que o mercado prefere, de fato, deixar isso fora do radar, até para conseguir separar o que é ruído de fato e focar aí nos principais problemas, que a gente tem um monte, né? Falando de problemas políticos, fiscais principalmente, então o orçamento daqui para frente, e as próprias eleições, que são sempre períodos de volatilidade antecipada. Mas a gente não enxerga isso, por enquanto, né, como algo que
que tem a probabilidade de acontecer, e acho que o mercado como um todo também está tranquilo com relação a essa possibilidade. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.